Graça e paz a todos, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, fala sobre o problema da associação com descrentes. Vivemos num mundo onde que as pessoas alegam que nós não vamos conseguir encontrar pessoas perfeitas nas igrejas. São pessoas com problemas, pessoas pecadoras. Concordo, realmente concordo. Mas existe uma grande diferença entre você encontrar pessoas pecadoras e pessoas que se dizem cristãs, mas continuam nas práticas do mundo. E tem que haver uma metanoia, tem que haver uma mudança de direção, de rumo, entende? E se você diz que é cristão, mas continua fazendo as mesmas coisas do mundo, você não é cristão. E aqui diz o seguinte, preste atenção, vamos nos ater aqui na doutrina, na sã doutrina. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Repetindo, portanto, todavia, porém, saiam do meio deles. Do meio de quem? Dos descrentes. E separem-se. Diz o pastor da igreja, o teólogo? Não, diz o Senhor. Separem-se, para não precisar desenhar. Repito, com bom e sonoro som. Separem-se dos descrentes, tá? Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Então, se vocês não se separarem dos descrentes e vocês tocarem coisas impuras, Deus não vai receber vocês. E lhes serei seu pai. Que então tá, não toquem coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui é muito claro, direto, fala que nós temos que nos santificar. Somos santificados dia após dia. Então um pouco de fermento, que é o descrente no meio da gente, que diz ser cristão, mas pratica as mesmas mais obras dos pagãos, ele não teve uma mudança de direção, uma mudança de rumo. Então, ele continua praticando as mesmas coisas de outrora. Então, Deus fala, separe-se para que vocês tenham comunhão comigo, senão eu me separarei de vocês. Diz o Todo-Poderoso e não o pastor. Agora vamos lá para o livro de Mateus capítulo 18, versículo 15, como tratar a ofensa de um irmão. 15 em diante. Se o seu irmão pecar contra você, fala irmão, porque a priori é irmão. Todo mundo que a gente diz que crê no Senhor Jesus Cristo, a gente trata como irmão, até que nós venhamos a ver as más obras deles, tá? São joios que estão no meio do trigo. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre o erro. Não é para fazer fofoca, não é para você virar as costas para ele. Vá lá adverti-lo do erro. Tá? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Um irmão em Cristo, porque ele ouviu. Tá? Ele só tropeçou. Mas ele era um irmão em Cristo, porque ele só tropeçou. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Então, esse não era um irmão. Era um joio que estava ali infiltrado no meio do trigo. Só que ele demonstrou as más obras dele. Então, o que você tem que fazer? Separem-se. Afaste no meio deles. Ah, mas Wellington, mas se essa reunião que tem muitas pessoas que falam igreja, pensam que igreja é templos feitos por mãos humanas. Então como é que você vai expulsar se tem um pastor lá pregando heresia, que não faz a obra do Senhor com
com afinco, deixa ali o fermento velho no meio da massa, um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Quando fala igreja, é uma reunião, tá? Os santos reunidos formam a igreja. Então, já que ele não expulsou o perverso, se afaste deles, se afaste da igreja, separe-se deles. Continua aqui, ó. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem da terra terá sido desligado no céu. Isso é comunhão. Por isso que lá, em 2 Coríntios, falou, separe-se deles. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.